Estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. Palavra de Deus que nós ouvimos, primeira leitura do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Nós temos o profeta Elias, que está esgotado na sua missão, cansado, e um cansaço que o faz pensar em desistir. Por isso que ele deita debaixo de um pé de junípero e ali ele espera a morte. Nós podemos imaginar o que passa no coração do profeta para ele estar tão prostrado assim, tão desacreditado. A missão não estava sendo fácil. Conduzir as coisas conforme Deus havia lhe instruído não estava sendo fácil. Bom, é debaixo deste pé de junípero que Deus envia um anjo para levar ao profeta um pedaço de pão e um pouco de água, para que ele pudesse matar a fome e recuperar as suas forças. O pão, naquele momento, era o sinal de que o profeta precisava recuperar as suas forças. Deus estava dizendo isto através do anjo. Mas o profeta come, bebe e permanece deitado debaixo do pé de junípero. Então o anjo mais uma vez se aproxima e aí então diz com firmeza: levanta e anda, porque o caminho é longo. Há muito ainda a ser feito para desanimar ou dizer que já é o fim. Esta palavra firme do anjo é a palavra que Deus também dirige para cada um de nós. Porque Deus, Ele com toda a sua compaixão, com toda a sua ternura, com toda a sua preocupação, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele não aceita que desistamos antes de completar a obra iniciada. É preciso ter força, é preciso perseverar. Se Deus passasse a mão na nossa cabeça, com certeza em muitos momentos da nossa vida nós teríamos parado. Muitos momentos da nossa vida nós teríamos dito: eu não quero continuar. É aqui o ponto final. É porque Deus fala conosco com firmeza, e Ele fala conosco com firmeza através de uma pessoa, de um conselheiro, de um amigo. E Deus fala conosco através de um anjo. E esse anjo é uma pessoa, é uma situação, é algo do qual nós entramos em contato e a gente sente: Deus está falando comigo a partir disto. E aí nossos ouvidos ficam atentos e a gente recebe aquele chacoalhão de Deus, e então a gente desperta e a gente entende: o caminho é longo, mas ele precisa ser percorrido, e não somos nós que dizemos quando parar. Deus nos confiou algo, e aquilo que Ele nos confiou, nós temos que cuidar, até o momento em que a gente poder dizer de fato, sem nenhuma frustração, mas com o sentimento de realização, de que tudo está completado e que fizemos a nossa parte. Deus contou conosco e nós fizemos a nossa parte, educamos a nossa família,
educamos os nossos filhos, construímos a nossa vida com dignidade, com justiça, lutamos para conquistar as nossas coisas, lutamos para que as pessoas fossem felizes e também lutamos pela nossa felicidade. Na primeira leitura do livro dos Reis para a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz assim: não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com o seu selo. Não contristeis o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Em nós está o selo do Espírito. Quando fomos batizados, recebemos o Espírito Santo. E Ele nos deu os dons. Aquilo que você é, aquilo que eu sou, aquilo que marca o nosso caráter, vem do Espírito Santo. Da nossa abertura para o Espírito Santo, vamos moldando o nosso modo de ser, vamos moldando aquilo que somos na abertura para o Espírito Santo. Quando a gente se fecha e não permite Ele agir, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando o nosso coração não é moldado pelo Espírito Santo, nós vamos nos tornando cheios daqueles sentimentos que não deveriam habitar o nosso coração, cheios de comportamentos que não deveriam fazer parte da nossa vida. Vai dizer São Paulo: quando nos fechamos ao Espírito Santo, nos tornamos cheios de amargura, irritados, cheios de cólera, praticamos injúrias, injustiças, enfim, alimentamos tantos maus sentimentos e realizamos tantos maus comportamentos. A abertura para o Espírito Santo nos faz compreender que Deus nos ama e que a nossa vida deve ser conduzida pela força desse amor manifestado em Cristo. Ele nos amou e se entregou por nós. Antes da cruz, antes de passar pela paixão, antes de se entregar por amor, Ele soprou sobre os seus discípulos e enviou sobre eles o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos permite ter a docilidade, ser tocados pela docilidade e pela ternura, a ternura de Deus, a ternura e o amor de Cristo por nós. E então passarmos a vivermos nesta abertura de coração, permitindo que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho de seguimento. De quem? Seguimento de Cristo. E podemos então vivermos em irmandade uns com os outros, vivermos no perdão, na tolerância, vivermos olhando para o outro e buscando ver no outro, apesar de tudo que possa existir de contrariedade, aquilo que também existe de bom. Olhar para a vida e ver aquilo que a vida tem a nos oferecer de bom e fazer as boas escolhas, sempre as boas escolhas. Seguindo este caminho, vivendo desta forma, nós então vamos perceber que há um projeto de felicidade que vem do alto, mas que também depende da nossa posição, depende de como nós aceitamos este projeto. Ouvimos também o Evangelho de São João. Jesus, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus, as pessoas que estavam próximas de Jesus, aqueles que não haviam compreendido que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o enviado por Deus,
eles começaram a murmurar dizendo assim: mas como que ele pode dizer que é o pão que desceu do céu, se ele é o filho de José, se ele é o filho de Maria, e nós sabemos de onde ele veio? Os judeus não estavam entendendo o que Jesus queria dizer, estavam levando ao pé da letra: eu sou o pão que desceu do céu, imaginando que de fato Jesus tinha descido do céu, porque havia uma tradição de que o Messias voltaria através do profeta Elias. Assim como ele subiu uma carruagem de fogo para o céu, desceria também novamente. Então eles não estavam entendendo a partir desta tradição o que Jesus estava dizendo. Mas como que ele desceu do céu, se nós conhecemos o seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos a sua origem? Não acreditaram em Jesus. O que Jesus estava fazendo era uma referência ao próprio Antigo Testamento, quando o povo de Deus caminhou no deserto e no determinado momento sentiu fome, e sentindo fome também quis desistir da caminhada. Deus enviou o maná, o pão que caiu do céu, fazendo referência à primeira leitura que nós ouvimos do profeta Elias, onde o profeta cansado quis também desistir, e Deus enviou um anjo para trazer pão e água para o profeta, para que ele continuasse o seu caminho. O que Jesus estava querendo dizer? Que ele é esse pão que nos fortalece. E desta palavra de Jesus, eu sou o pão que desceu do céu, na última ceia, ele consagra o pão, dizendo: isto é o meu corpo, e consagra o vinho, dizendo: isto é o meu sangue, tornando de fato pão e alimento para nós, tornando-se de fato o alimento para a nossa vida no presente, o alimento que nos sustenta na vida presente, e tornando-se o alimento que nos conduz para a vida eterna. E olhando para esse evangelho, o questionamento que vem no nosso coração é o seguinte: os judeus não acreditaram que Jesus era o pão descido do céu, o Filho de Deus, o Messias enviado. E nós, quando olhamos para a Eucaristia, nós vemos Jesus? E nós, quando olhamos para a Eucaristia, verdadeiramente no nosso coração nós cremos que ali está Jesus, o pão que desceu do céu? É um grande desafio para a nossa fé. É um grande desafio para a nossa fé. Eu diria que se de fato tivéssemos isto também, eu me incluo, se tivéssemos de fato a plena compreensão do que é a Eucaristia, nós desejaríamos recebê-la todos os dias, assim como os santos que tiveram uma visão espiritual e uma graça maior do que nós para chegar numa compreensão mais profunda. Oxalá se nós também chegássemos a esta compreensão. Desejaríamos todos os dias Jesus Eucarístico, todos os dias, porque Ele se torna para nós sustento, remédio, pão, que não é este pão que mata a nossa fome das coisas materiais ou das coisas deste mundo, mas é um pão que nos nutre na fé. E quem vive com fé, vive diferente. A vida é diferente quanto maior é a nossa fé. Por isso é que nós pedimos ao Senhor que Ele aumente a nossa fé. E a fé é um dom de Deus, por isso precisa ser pedida.
Por isso precisamos colocar nas nossas orações. Por isso, todas as vezes que olhamos para Jesus na Eucaristia, no momento da consagração na Santa Missa, ou quando nos voltamos a Ele em adoração, podemos dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos repetir juntos? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé.